Você que tá ouvindo aí. As melhores músicas. Um abraço pra você. Mr. Pop. Antes de qualquer coisa, quero agradecer o convite, Adilson. Meu querido amigo Adilson, de longa data, de muitos anos, um prazer estar aqui e muito honrado de falar sobre locução. Loucos são, acompanhei aí os meus grandes amigos, queridos, contemporâneos locutores aí já em edições passadas deste programa especial que você está produzindo. Me sinto honrado de estar aqui falando sobre locução e junto com você aí, colaborando com você, que é um grande amigo, que não passou pela vida, né? Você passou e permaneceu, e isso já há quase 30 anos, o nosso início ali na Rádio Manchete Gospel da Igreja Renascer. Tinha um timaço de locutores, era uma super rádio, uma grande novidade, e a gente fez parte dessa história ali no começo. Muito honrado. Cara, tudo começou, acho que como acontece com os locutores de rádio, né? No início, ouvindo rádio, eu era um ouvinte de rádio, gostava de ouvir rádio. Eu gostava de ouvir no AM, né, as histórias do Eli Correia, do Gil Gomes, do Barros de Alencar. Acordava lá com o Galo, com o Joga Água Nele, com o Zedete. E no FM eu gostava muito de ouvir o Emílio Surita, o Banana e outros grandes locutores, o Roberto Reis, essa galera toda aí do FM lá nos anos 90. Eu comecei assim ouvindo e instintivamente imitando. Mas quando eu me dei conta mesmo assim de querer ser locutor, eu já tinha ali perto de uns 18 anos e eu ficava imitando. Eu gostava muito de comprar o Walkman. Eu trabalhava num lugar e eu gostava tinha muito barulho na fábrica e tinha um protetor, e por baixo do protetor eu colocava o meu fonezinho ali para passar o dia inteiro de trabalho ouvindo rádio, e depois eu ficava falando sozinho, imitando os locutores. Aí eu conheci uma galera também que tinha uma equipe de som, DJs, né? A gente fazia uns bailinhos e eu era o cara que sempre ia lá falar. Eu fazia abertura, né? Porque eu já gostava de falar, imitava os locutores, e aí eu tinha uma certa facilidade, eu ia lá para fazer as aberturas das festas. Eu lembro que o nome da equipe, cara, era World Sound Productions, essas coisas aí de moleque nos anos 90, no comecinho. Fiz muitas aberturas, eu gostava muito de ir em casa noturna, e tinha um DJ lá preferido que eu gostava. Então era isso, eu imitava e depois colocava em prática. Cara, o começo, assim, a primeira emissora de rádio, né? O começo, assim, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer da vida. Eu comecei a procurar, né, curso. Poxa, onde que aprende, né? E antes de procurar um curso, eu tive notícia, fiquei sabendo de um livro do Ciro César, da Rádio Oficina. E eu li bastante esse livro, eu colocava em prática aquilo que eu lia. E depois disso eu falei, cara, acho que eu quero ser locutor, eu quero trabalhar com isso. E aí um dia andando ali no centro de Santo André, no ABC Paulista, eu entrei no shopping que tem ali na Oliveira Lima, e tinha uma rádio tocando, eu achei legal, falei, cara, quero saber onde que é essa rádio aí, né? Fui procurando ali, perguntei pro segurança, aí tinha uma salinha, e tava lá a locutora Simone Rodrigues, que é minha amigona hoje, poxa, tantos anos, a minha teacher, né? Foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade, e eu fiz um monte de perguntas, ela falou, poxa, você não quer tentar aqui? Aí eu tentei, gostei, e além daquela rádio, o dono dessa rádio, o Miro, ele tinha também uma rádio comunitária na Martim Francisco, e aí eu fui lá para trabalhar, virei locutor lá, fazia do jeito que eu achava que era, né? Não tinha feito o curso de locução ainda, e foi uma experiência muito legal, onde tudo começou na Rádio Shopping e na Rádio Mídia do Miro, na Martim Francisco, em Santo André. Foi assim que tudo começou. Quem me inspirou de verdade foi um cara chamado Leandro Rezende. Leandro Rezende era um locutor que ele era o DJ da Sunshine, a grande casa noturna dos anos 70, 80, 90, comecinho de 2000. Cara, eu ouvi o Leandro Rezende lá na Sunshine, eu pirava, cara, o cara bom pra caramba. E ele também era locutor de rádio da Nova FM Record, que foi uma baita de uma rádio que meu coração ardia. Poxa vida, que rádio. E o Leandro era um locutor que fazia lá perto do meio-dia, e ele tinha um programa nessa rádio que se chamava Lunch Break, ele era locutor da rádio, mas nesse dia de quarta-feira ele também era o DJ
da Sunshine, que fazia ali as mixagens. Cara, então eu ficava louco pra ouvir o cara. Eu ia na Sunshine pra ouvir também o cara. Fora a casa, que era maravilhosa, né? Música, aquela turma toda. Então, pra ficar registrado aqui, e tem outros, né? Poxa, tem o Rony Magrini, que eu ouvia de manhã. Eu falava, meu Deus, o cara voa no rádio, o cara maravilhoso. Então, Leandro Rezende, assim, mais marcante, mas muitos outros locutores que foram marcantes na minha vida. As histórias do Eli Corrêa são bem... É o que eu mais lembro, assim. Teve uma história que até pouco tempo atrás eu lembrava dela inteira. Hoje eu lembro só de fragmentos daquelas histórias. Eu lembro que a pessoa tinha feito uma simpatia, que tinha que engolir um sapo, e dentro do sapo estava escrito... Cara, essas loucuras. Então, essas histórias loucas do Eli Corrêa que te envolvia, você ficava parado lá ouvindo. Na verdade era eu que ouvia, minha mãe, meu pai que ouvia, mais minha mãe. E aí eu lembro disso, cara, de como prendia a sua atenção, né? Aquelas histórias e todo o áudio, né? Toda a sonoplastia. E você ficava, meu Deus, o que vai acontecer? Então essa é uma grande memória que eu tenho do rádio. E uma outra grande memória também são os eventos, cara, que eu ia por causa do rádio, isso já no FM, né? Eu lembro de ter ido, teve uma festa, cara, ficava anunciando no rádio o aniversário da Rádio Globo. Cara, vai ter esse aniversário, e eu ficava ouvindo, cara, eu quero ir, eu preciso ir. Esse aniversário foi no Parque do Carmo, em Itaquera. Eu não fazia ideia de como chegar lá, moleque, eu e mais alguns moleques da escola resolvemos, vamos ir, vamos dar um jeito, vamos descobrir, vamos ir. E por causa do anúncio, nós chegamos até lá, foi difícil pra caramba. Eu lembro que, as Titãs, Angélica, Roupa Nova. Cara, e essa é uma grande memória do rádio, assim, e eu cheguei lá, cara, milhares de pessoas. Eu acho que as grandes memórias, assim, são os grandes shows que eu fui por causa do rádio, né? Teve esse lá em Itaquera, depois teve os shows de 1º de maio no Paço Municipal de São Bernardo, através da Rádio Cidade. Eu ouvia, eu ficava maluco de querer ver o show, mas principalmente de ver, saber quem eram os locutores, os apresentadores, porque eles apresentavam os shows, né? Eu não sabia o rosto de cada um, né? Aí eu ia lá, via o show, via quem apresentava, cara, ia ficando cada vez mais fascinado. Poxa, essas são as grandes memórias, assim. Cara, tem muitas. A gente vai precisar de outras. Enquanto você vai falando, vai vindo, né? Mas a gente vai precisar de muito mais tempo para falar. Eu tenho muitas boas memórias marcantes do rádio. Cara, hoje eu me considero assim um locutor dos multimeios, né? Cara, apresentação, narração, mas profissionalmente hoje eu trabalho numa empresa chamada PTN, Brazilian Traffic Network, que presta serviço de aeroreportagem, reportagem de trânsito. Então vai para 8 anos aí que eu trabalho com isso, fazendo reportagem de trânsito, boletins de trânsito para algumas emissoras de rádio de São Paulo. Trabalho também, eu tenho um home studio, atendo, né, a publicidade, faço também trabalhos voluntários para algumas igrejas, gravando agenda. Cara, enfim, hoje também trabalho, estudo na verdade, e começando a trabalhar com oratória, com ministração de curso de oratória, ensinar a falar. É isso que eu tenho feito atualmente. Cara, o que mais me atrai na profissão, na verdade, é não achar que é uma profissão. Não que eu não ache que é uma profissão, mas é que eu me divirto, gosto tanto do que eu faço, e durante muito tempo e até hoje eu me divirto tanto, gosto tanto, tenho tanto prazer de fazer o que eu faço, que às vezes eu falo, poxa vida, é uma profissão que você ganha se divertindo e você conhece tantas pessoas legais, tem tantas experiências maravilhosas. Então é isso, o que eu mais gosto na profissão é que eu me divirto e gosto muito do que eu faço. Acho que é isso que eu vou fazer pro resto da vida. Como eu gosto, acho que é uma grande diversão, continuar tendo esse sentimento, né? Eu gosto muito, gosto de ouvir, gosto de estudar, gosto dos amigos que eu conheci, que eu troco ideia, gosto de encontrar os novos aspirantes a locutores e locutoras que pedem conselho, gosto de ensinar. Acho que isso que mantém, né, meu coração ardendo
gosto de saber dos projetos, gosto de ser um colaborador. Sempre que alguém me pergunta, alguém de rádio, algum coordenador, um locutor, ou então na questão da oratória, alguém, poxa Giba, queria saber falar, como começar, como ler direitinho, como ter uma boa voz, como cuidar da voz. Isso que me mantém, né, feliz e alegre em colaborar. Acho que para mim, esse é o segredo. Tenho vários momentos felizes. A primeira vez que eu entrei no ar, quem ouve assim, como assim entrou no rádio? A primeira grande emissora, né, a Rádio Gospel FM, mas antes disso, trabalhar com Paulo Porto, na Rádio Ativa, na Rádio Estilo, na Rádio Mídia. Um grande momento assim, que foi tão marcante, né, que ele é a minha vida hoje, né? Quando eu trabalhei na Rádio do Miro, Rádio Mídia, na Martim Francisco, foi ali que a minha vida toda começou ali, né? Profissionalmente e pessoalmente. Ali eu conheci a minha esposa, né? Ela foi lá com a amiga conversar lá sobre algum contrato profissional, a gente se conheceu ali e aí já se vão quase 30 anos também, cara. Bastante tempo. Então, o momento mais marcante do rádio foi ter conhecido a minha esposa no rádio. Profissionalmente foi quando eu estreiei na Rádio Sucesso, que era a antiga Rádio Cidade. Teve até uma situação que foi a primeira vez que eu falei, né, na Rádio Sucesso. Até aproveito aqui para prestar uma homenagem, né, ao grande Vini França, que faleceu recentemente. Eu consegui entrar na Rádio Sucesso e quem me ajudou muito foi o Gilson Dutra, né, que você já bateu um papo com ele aí, tem uma edição muito legal, Gilson Dutra da Jovem Pan. O cara que me ajudou muito, que abriu as portas, mexeu ali algumas situações e eu acabei entrando, né, disputei com algumas pessoas ali e tal e acabei, por conhecer o Dutra e as referências que o Dutra falou de mim lá para o coordenador, para as pessoas, acabou me ajudando muito. Eu entrei e eu ficava indo na madrugada. Eu ia à noite, passava a madrugada aprendendo como é que funcionava a rádio, o que eu ia fazer. Eu ia ser folguista ali, então eu tinha que saber de tudo. E aí eu ia um pouco mais cedo e o Vini França estava ali apresentando Love Songs. E aí depois de uma semana ele falou, Giba, senta aqui e fala a hora certa. Eu falei, cara, não tem como, não posso, eu não consigo. Não tô pronto ainda. Ele, tá pronto sim, pô, tá vindo uma semana aqui, senta lá e fala a hora certa. Eu falei, cara, não dá, não consigo. E aí eu sentei lá e eu ficava virando as músicas e eu falei, Vini, tá acabando, ó, tem 1 minuto. Ele, não, você vai falar a hora certa. Eu falei, cara, não dá, não posso, não consigo. Vini, 30 segundos. Ele, pô, então, fala a hora certa. Eu falei, cara, eu não vou conseguir. 15 segundos, 10 segundos, aí eu coloquei o fone, fiquei de frente pro microfone, aí mandei lá, né? Rádio Sucesso e o Love Songs 11-2, foi algo assim. E saiu um peso das minhas costas, foi paredão mesmo assim. E depois daquele dia aí, cara, aí saí falando a hora certa, durante a madrugada falando, depois já entrei no ar. 2 grandes momentos, ter conhecido a minha esposa através do rádio, não que ela era ouvinte de rádio, ela foi lá para fazer algum contrato comercial, a primeira vez que eu falei numa emissora, porque o que acontece? A Rádio Cidade, a Rádio Sucesso, era a rádio mais ouvida do Brasil, e na minha cabeça era assim, cara, poxa, Brasil, São Paulo, uma das maiores cidades do mundo, e a Rádio Cidade, a Rádio Sucesso, a mais ouvida do Brasil, então significa que é uma das mais ouvidas do mundo. Eu ficava imaginando, gente, tem muita gente ouvindo, e aí, poxa, falar a hora certa e depois trabalhar. Eu tive a oportunidade de ser folguista durante um tempo, e durante 1 ano apresentar o programa de maior audiência da rádio, que era o Love Songs, então, cara, foi bem marcante, algo que eu trago bem fresquinho na memória, e gosto de falar e gosto de lembrar. Difícil e triste ao mesmo tempo, foi assim, eu achei que eu nunca ia sair da Rádio Gospel, né, da Manchete Gospel, Rádio Gospel. Eu trabalhei lá mais de 20 anos e eu achei que eu nunca ia sair de lá. Pra mim, eu falei, cara, eu vou passar minha vida aqui. Só que chegou num momento ali que não tinha mais pra onde ir, né? Locutor, depois diretor, depois gestor. Não tinha mais o que fazer, não tinha mais pra onde ir. Profissionalmente falando, gosto de todo mundo lá, sou muito grato pelo crescimento, pelas oportunidades, por tudo que eu vivi, das grandes coisas que foram realizadas. Eu tinha um objetivo, né, de fazer com que a rádio fosse a primeira rádio gospel a ser primeiro lugar em São Paulo.
tinha esse objetivo, essa meta. Cara, e tava indo, a rádio crescendo, tinha muita liberdade, tava indo, mas até que chegou um momento de uma situação que não foi possível, aí acabou, e aí você vai diminuindo o ritmo até que eu saí, e pra mim foi um momento muito triste, cara, muito difícil, porque, como eu disse, eu achei que eu ia passar a minha vida toda lá, mas outras coisas aconteceram, esse trabalho que eu faço hoje, a oportunidade de sobrevoar São Paulo, cara, muitas e muitas vezes, de fazer coberturas jornalísticas incríveis, contando histórias incríveis. Então é isso, acho que esse foi um momento assim mais triste, mais difícil, né? Eu achei que ia passar minha vida lá. Eu acho que mais ou menos eu até já falei disso, né? É ter trabalhado profissionalmente, estar trabalhando profissionalmente ainda hoje, mas ter construído a minha história profissional e a minha história familiar em torno do rádio, né? Trabalhar, poder falar, estudar, crescer, ganhar dinheiro, conhecer minha esposa, depois ter meus filhos e seguir trabalhando e estar feliz. Cara, acho que essa é a grande conquista. Tudo, gosto de tudo. Nunca trabalhei no AM, mas adoro AM. FM, porque eu passei minha vida toda fazendo FM. Cara, digital, publicidade, enfim, tudo. Eu sou como eu disse lá no comecinho, eu sou um profissional da voz dos multimeios da comunicação. Comunicou, falou, transmitiu, eu tô dentro, tô inserido. Ultimamente eu passo muito tempo no trânsito, mas não gosto não. Apesar da resenha ser boa, o meu parceiro de carona, já teve tempos bem melhores, assim, de nas folgas, né? Clube, piscina, não tem dado ultimamente para fazer isso, mas é algo que eu gosto muito, de estar com a minha esposa, com o meu filho, ou com a minha filha que está morando longe agora, de passar um tempo com ele, passar em família, cara. Eu acho que cinema, piscina, praia, essas coisas, né, de folga. É que a vida de locutor, agora tá mais tranquilo, né, mas a vida de locutor antigamente era muito complicado, né, todo fim de semana trabalhando, todo dia. Agora é que tá um pouco mais tranquilo, mas é isso, eu gosto de me divertir. Eu estou num processo de transmitir conhecimento. Eu acho que é algo que eu queria realizar ainda, ensinar. Já tive a oportunidade de ensinar muito, mas esporadicamente, dando dicas ali, né? Mas é algo que eu quero fazer agora no nicho, né? De comunicação, de locução, do uso profissional da voz, é ensinar, ajudar aspirantes a locutores, a locutoras, trabalhar no rádio ou trabalhar usando a voz profissionalmente, na locução publicitária ou narrando, ou então como orador, mestre de cerimônias, é ensinar, transmitir conhecimento. Eu acho que esse daqui pra frente é a minha grande meta. Cara, foi demais, foi muito bom. Enquanto você vai falando, você vai trazendo à memória momentos incríveis assim, dessa jornada que eu sou muito grato a Deus e grato a todas as pessoas que passaram pela minha vida nessa trajetória profissional aí. Locução. Valeu, Adilson, um abraço.